Salve galera, beleza? E aí, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um episódio e aqui você aprende a emagrecer e tonificar sem ter que ficar horas na academia nem ter que fazer dietas super restritas. E o episódio de hoje vai falar sobre a importância do sono, do descanso para você conseguir estar queimando mais calorias, para você conseguir estar rendendo mais no treino, ok? Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre qual a importância do descanso para você conseguir eliminar o máximo de possível de gordura no seu corpo, ok? O que é descansar entre os treinos? Então, assim, vamos começar. O que é o descanso entre os treinos? O que você imagina quando fala descanso entre os treinos? Para começar, quando eu falo de descanso entre os treinos, não estou falando de descanso entre as séries. Então, por exemplo, ali, aquele tempinho de 1 minuto, 2 que a gente dá, ou então entre o intervalo entre as repetições também. Então, não estou falando desse descanso. Esse descanso também é muito importante, né? Que é o que vai definir uma das variantes que define a intensidade do nosso treino. Então, aquele descanso de 1 minuto, 2 minutos, 3, enfim, não é desse descanso que eu estou falando. O descanso que eu estou falando é o descanso corporal total, é aquele descanso para o corpo se recuperar fisiologicamente, entendeu? Então, quando eu falo de descanso, eu estou falando basicamente daquele tempo que o nosso corpo está se recuperando de todos os danos sofridos no treino, ok? Ou então no trabalho, no dia a dia, enfim, esse tipo de descanso que eu estou falando. Vamos lá. O que não é descansar entre os treinos? Então, assim, você chegou, foi para academia, fez um treino super intenso lá, e em vez de você, depois que terminou o seu treino, em vez de você ir para tua casa, descansar e, enfim, ter uma boa noite de sono, você fica mais um pouquinho na academia, achando que só porque você parou de levantar peso, fazer musculação, você está descansando. Aí você resolve fazer ali uma atividade mais leve, tipo um aeróbio, uma caminhada, uma bike, enfim. Isso não é descansar. Então, esse é um erro muito comum que as pessoas cometem em achar que só porque não está levantando peso, fazendo o teu treino da musculação, pensa que está descansando. Então, na verdade, isso pode ser até maléfico. Se você fizer uma coisa que está fora da sua planilha de treinos e achar que está descansando, você vai acabar piorando a situação. Uma vez que você pode estar possivelmente catabolizando massa muscular, ou seja, catabolismo é você perder algo, e no caso, a massa muscular. Ok? Então, é um erro comum você achar que está fazendo atividade mais leve é descansar. Então, hora de descansar e hora de treinar é hora de treinar. Beleza? Vamos lá? As pessoas confundem o que significa descansar entre os treinos. Bom, é aquilo que eu acabei de dizer. Então, muitas pessoas acham que você, só pelo fato de você não estar levantando peso, não estar fazendo o teu treino de musculação, seja com o objetivo de emagrecer, seja o objetivo de tonificar, seja o objetivo de ficar mais forte, enfim, seja qual for o teu objetivo, hora de descansar é hora de você ficar na tua casa, tranquila, deitada na tua cama, tira um cochilinho ali, enfim, não é fazer atividade leve, ok? Então, a galera confunde muito isso entre você ficar fazendo cardio, fazendo uma coisa mais leve, confunde isso com descansar. Então tem que tomar cuidado com isso, ok? Mas por que eu estou falando de descanso tanto hoje? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla de descanso? Com o decorrer do vídeo, da live, vocês vão ver que ela é tão importante, tão fundamental quanto a dieta e quanto a parte que você vai para a academia mesmo fazer musculação. Ela tem um peso, uma importância tão importante, tão valiosa quanto os outros fatores, a musculação e o cardio, ok? Qual que é a diferença entre descansar e fazer atividades mais leves como o aeróbio? Então vamos lá. Você terminou o teu treino, chegou na tua casa, descansou, ou então você treina à tarde, chega daí, faz a tua janta ali e vai dormir. Quando você dorme, acontece todo um processo de recuperação do teu corpo, tá? Já vou entrar em mais detalhes sobre como que isso acontece. Agora, quando você termina o teu treino, ou então deixa de fazer aquilo que você estava fazendo na musculação e não descansa, não necessariamente faz um cardio, faz alguma coisa, mas só pelo fato de você não descansar, não fazer o teu corpo desligar, a tua mente desligar, você já está tendo prejuízo, ok? Então o nosso corpo ele não é uma máquina, né? Que parou de trabalhar, para de gastar energia. O corpo humano não é assim. Ele só vai diminuir o gasto calórico, né? Diminuir o consumo de energia quando está dormindo, e mesmo assim não diminui. A gente tem a taxa metabólica basal, que a gente chama, que é o tanto de calorias que a gente queima enquanto está em repouso, ou seja, mesmo dormindo, mesmo não estando fazendo absolutamente nada, o nosso corpo está queimando bastante caloria ainda. Isso é óbvio, né? Para manter os nossos órgãos funcionando, para manter nossas funções ativas, ok?
Uma coisa que eu escuto muito e eu vejo muito, e isso é errado, porque eu vejo que a pessoa está empolgada, vejo que você está empolgado, está querendo chegar no seu resultado, mas eu escuto muito isso e sempre que eu vejo eu vou lá e dou um conselho, né, dou uma dica para a pessoa sair desse caminho errado, que é quanto mais treino eu fizer, mais rápido eu vou chegar ao resultado. Não, quando se trata do corpo humano, não é bem assim que funciona, ok? Então, não é a mesma coisa que você, por exemplo, tô treinando para jogar futebol. Então, óbvio, né? Quanto mais você treinar a tua parte de tática, da tática de futebol, técnica de futebol, estratégia, lógico, você vai ficar melhor naquilo. Tudo que você faz bastante, você fica expert, né? Você ganha uma maestria. Agora, na parte da musculação, independente do objetivo, não é quanto mais fizer melhor. Assim, quanto mais fizer melhor sim, mas tem que respeitar o descanso, e não tudo de uma vez só. Então eu vejo muita gente fazendo tudo de uma vez só, faz 2, 3 horas por dia da academia, e isso é um erro, porque ao invés de estar perdendo gordura apenas, está queimando massa muscular junto. E a longo prazo isso é horrível, porque vai baixar a tua taxa metabólica basal, você não vai mais conseguir queimar gordura e você vai se tornar uma possível magra flácida ou um magro flácido. Então tem que tomar cuidado com isso. Sem contar a imunidade e um sério outros fatores que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, tá? Por que o descanso é importante para quem quer emagrecer e tonificar, ou seja, ou perder gordura, né? Então vamos lá, vamos entrar no primeiro fator. A melhor coisa que tem para você conseguir emagrecer, né, baixar o percentual de gordura e manter uma tonificação muscular, um corpo bonito, a melhor coisa que tem é você fazer o processo que a gente chama de hipertrofia muscular, tá? Você ganhar massa magra. No que consiste isso? É você fazer micro lesões nos seus músculos, né? Levar ele a um estímulo que ele entenda que para o próximo treino ele vai ter que ficar mais forte. Então, quando a gente faz hipertrofia muscular, quando a gente dá o estímulo para o nosso músculo ficar mais forte, né? Ele vai, se a alimentação for compatível, ele vai ficar mais forte. Então, uma das melhores coisas que você pode fazer para você conseguir emagrecer e tonificar é você fazer uma hipertrofia muscular. Mas como que você vai fazer uma hipertrofia muscular, né? Como que você vai ganhar massa muscular se você não descansa, se você não consegue, se você não tem um sono de uma boa qualidade, né? Então, se você não se permite descansar. Já vou entrar em mais detalhes, mas é quase que impossível, ok? Então, um dos fatores é a hipertrofia, regulação hormonal. Então, quando você descansa, quando a gente está no período do sono ali, que a gente dorme, né, que a gente está em stand-by ali, que a gente está descansando, o nosso corpo ele começa a consertar, a reparar a maioria dos danos do nosso corpo. Se você tiver um sono, uma boa noite de sono, e se você tiver um sono bom, uma qualidade boa, né, desde que você não tenha algum problema de ansiedade e tudo, você vai conseguir recuperar grande parte dessas lesões. Então, desde a parte fisiológica até a parte anatômica mesmo. Então, na regulação hormonal é excelente, uma vez que grande parte do hormônio do sono, do hormônio do crescimento, que é o GH, é produzido durante o sono. Então, se você treina super pesado, com uma intensidade de atleta, você faz uma alimentação top, sem errar, 100%, mas você não tem uma qualidade boa de sono, você não consegue dormir, seja por qual for o motivo, dificilmente você vai conseguir alcançar o teu resultado. Infelizmente é assim, mas são 3 coisas, né? É treinar, comer e descansar. É assim que funciona. Se você não fizer isso aí, você não vai conseguir alcançar o teu resultado. Então, tem muitas pessoas que sofrem com ansiedade. Eu tinha esse problema também, tive que tomar medicamento, consegui curar, graças a Deus. Esse problema da ansiedade, não consegui dormir. Vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas enfim, e isso me atrapalhava no ganho de peso corporal, porque eu treinava, eu comia e não conseguia ganhar massa muscular. Por quê? Não dormia e minha parte de produção hormonal ia pro ralo abaixo. Então, quer dizer, eu não conseguia fazer com que meu músculo hipertrofiasse porque eu não tinha o estímulo hormonal, faltava aquilo. E uma vez que eu regulei o meu sono, consegui ganhar massa muscular e diminuir muito o meu percentual de gordura. Um outro fator, né, da importância do descanso é mais energia durante o dia. Então, assim, quando eu falo de energia, estou falando de energia no sentido científico da palavra, energia, né, de calor, que remete a calorias, né? Então, energia da parte fisiológica. Então, quando você tem uma melhor noite de sono, você tem uma melhor absorção de nutrientes. Então, você vai ter mais glicogênio para poder converter energia durante o treino. Então, você tem muito mais energia, você tem uma melhor utilização das suas calorias que foram consumidas durante o dia. Então, você consegue descarregar melhor essa energia durante o seu treino, durante a sua atividade, durante o seu trabalho.
Tem o fator disposição. A disposição está relacionado muito com a parte de aporte vitamínico. Então, quando você dorme, né, você consegue controlar muito melhor a absorção, não só dos macronutrientes, mas como dos micronutrientes também, que são as vitaminas e minerais. Então, uma vez que você absorve melhor essas vitaminas, você vai ter muito mais disposição no seu dia a dia. E assim, é muito visível essa disposição. Você percebe logo nos primeiros dias que você tem uma noite de sono melhorada. O fator estresse, então uma vez que você consegue ter um bom descanso, você não fica estressado. E assim, o estresse, ele é um grande inibidor, ele é um grande pedra no sapato para a tua produção hormonal adequada, uma produção hormonal saudável. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Então o descanso é um dos 3 mais importantes fatores que você tem que tentar alinhar para conseguir chegar no teu resultado, de emagrecer, de tonificar, de ficar musculoso ou musculosa, de você poder fazer aeróbios de alta intensidade, enfim, seja qual for a atividade, ok? Se eu não descansar, o que acontece? Bom, então vamos por etapas, né? Se você treina pesado, se você se alimenta bem, tá perfeito esses 2 fatores. Agora, se você não descansar, o que vai acontecer? Então, a primeira coisa que teu corpo sente, vai haver um catabolismo. Isso é inevitável. O que é catabolismo? Nós temos o catabolismo e temos o anabolismo. Catabolismo o que significa? Você perder algo, você tirar algo, tá? Você romper alguma coisa. Então, o que é o catabolismo? Você pode perder qualquer coisa. Mas quando a gente fala de catabolismo relacionado a um não descanso, na maioria dos casos, a primeira coisa que teu corpo vai consumir para virar energia é a massa magra, massa muscular. Então, é um catabolismo de massa muscular. Então, o não descanso vai fazer com que você acabe perdendo muita massa muscular. Mas por que o meu corpo não elimina a gordura, não cataboliza a gordura em vez de catabolizar a massa muscular? Bom, isso é bem simples responder. A proteína, né, que o nosso músculo é composto grande parte por proteína, ela é muito mais fácil de ser convertida em energia do que a gordura, né? Então, um exemplo bem prático e bem bruto, né, que eu vou dar, mas é real, é o seguinte: por exemplo, quando você está com a mão, você suja a mão de gordura com alguma coisa, ou pega uma carne muito gordurosa, então, enfim, você faz alguma coisa que suja de gordura da tua mão. Pode perceber que é difícil tirar aquela gordura da mão, né? Então você tem que tacar detergente ali, sabão, fazer alguma coisa, esfregar na água e depois passar um pano para tirar. Então, e esse é o mesmo sofrimento do nosso corpo, entendeu? O nosso corpo também sofre para conseguir converter aquela molécula de gordura em energia. Ele é difícil, então é muito mais fácil para ele pegar proteína, né? Proteína, carboidrato, do que pegar gordura. Então, se você não teve um bom descanso, é óbvio que ele não vai catabolizar gordura, ele vai catabolizar massa muscular. O segundo ponto é para quem não consegue descansar, ou então acha que é melhor treinar 3 vezes mais e descansar menos, tá? O segundo ponto, uma possível lesão, né? Quando a gente descansa, quando a gente está no nosso tempo de repouso, descansando, há um reparo, não só da parte fisiológica, mas da parte anatômica do nosso corpo. Então, durante o treino, a gente faz microlesões dos músculos, né? Que é o objetivo, né? Fazer microlesão para fazer com que ele fique mais forte para o próximo impacto. Só que as articulações também sofrem danos, né? Dentro de cada articulação, né? A gente tem uma cápsula articular. Dentro dessa cápsula articular fica a nossa articulação. E dentro dela, a gente tem um líquido que faz lubrificar a nossa parte óssea ali, que vai utilizar entre as cartilagens para fazer com que o teu movimento fique mais fluido e mais saudável. Quando a gente desgasta demais no treino, se você não der o repouso, você não vai conseguir repor esse líquido sinovial, o nome, tá? Ele serve especificamente para isso, para lubrificar suas articulações e nutrir elas. Então, assim, uma vez que você não dá esse descanso, a tua articulação já não vai estar mais muito bem lubrificada. Então, pode acontecer de futuramente você ter uma leve artrite ali, ou seja, uma inflamação ou até uma artrose, que já começa a desgastar a cartilagem. Então, isso a longo prazo pode ser muito maléfico e a dor é horrível e te acompanha pro resto da vida, tá? Outro fator, vamos pegar ali agora, saindo da articulação, vamos pegar tendões, tá? Então, o tendão, ele não é flexível que nem um músculo, não é tão flexível quanto o músculo, então ele não se expande tanto. Só que ele é extremamente forte. Só que ele
não é imortal, né? Não é indestrutível. Se você teve um treino super intenso, naqueles tendões específicos, eu vou dar um exemplo bem claro. Fiz lá rosca bíceps direto. Então, meus tendões aqui da região do bíceps, da região do antebraço, do meu cotovelo aqui, estão todos massacrados, entre aspas. Se eu não der o descanso e for treinar novamente essa mesma região que recrute os mesmos tendões, a chance de você ter uma lesão é gigantesca. Só que assim, tem N lesões, né? Você pode fazer uma lesão ali no teu tendão, fazer uma leve ruptura, tranquilo. Você vai fazer um repouso, talvez cirurgia, beleza. Agora, se você houver uma ruptura total do teu tendão, aí é meses em casa e é só dor de cabeça, né? E quando voltar, ocorre o risco de você ficar limitado com algum ângulo ou com algum movimento. Então tem que tomar cuidado. O repouso vai ajudar você a não ter lesões, ok? Não repouso é sinônimo de lesão, com certeza. Mais um ponto aqui para quem não descansa, ou porque não quer, ou porque não pode às vezes. Porque tem muita gente que é teimosa e acha que tem que descansar menos e treinar mais. É a baixa imunidade. Então, voltando um pouquinho ali. A imunidade está totalmente relacionada ao nosso aporte vitamínico, né? Então, elas são uma das principais fontes de defesa, né? Então, são aquela muralha. A nossa absorção de proteínas, de vitaminas, o melhor cenário é durante o sono, né? Na hora que a gente está em repouso. É nesse momento que o corpo faz tudo o que ele tem para fazer, tudo o que ele deixou para fazer durante o dia. Então, grande parte da absorção de nutrientes, macro e micronutrientes, né, onde entra a vitamina, é feito durante o repouso. Então, se você não repousar, teu intestino não vai conseguir absorver grande parte dessas vitaminas. Ele não absorvendo essas vitaminas, a tua imunidade vai lá no pé. E aí, como resultado, se alguém espirrar do teu lado, você já pode começar a tomar antigripal. Beleza? Parece exagerado, mas é verdade. Então, tem que tomar muito cuidado. O que vale mais? Treinar quando está cansado ou descansar? Então, tem duas situações. Se você se alimenta bem, treina corretamente, com uma intensidade alta, e dorme perfeitamente bem, dá o descanso, esse cansaço que você possa estar sentindo está relacionado ao dia ali. Você está cansado, está estressado, assim. Nesse caso, vai treinar, ok? Não é porque você está indisposto com uma leve canseira que você não vai treinar. Faz o teu treino. Agora, se você está cansado devido ao fato de não ter dado o descanso devido, ou seja, não ter dormido, não ter se dado ao luxo de ter descansado adequadamente, aí é melhor você vai para casa, descansa, dá tuas horas de sono ali e depois volta para treinar, ok? Aí sim é a exceção. Então, tem que saber diferenciar se você está cansado porque teve um dia estressante, um dia cansativo, ou se você está cansado porque você não dormiu direito e que você precisa repor as energias. Tem que ficar bem atento com isso. Eu vou dar um exemplo, normalmente eu pego meus alunos como exemplo, ou então do aluno de personal, assessoria online, ou amigos, normalmente eu pego exemplos assim. Hoje eu vou pegar um exemplo, eu tive que pegar eu de exemplo porque comigo foi exatamente isso que aconteceu. Então vamos lá. Eu sempre acordava muito cedo para trabalhar, acordava às 5 horas da manhã para trabalhar, e eu tinha um grande problema, que quando chegava à noite, 10, 11 horas da noite, eu tava ligadaço, eu não conseguia desligar, eu tinha muita ansiedade. E em contrapartida, por causa disso, eu não conseguia dormir direito. Às vezes eu ia dormir lá 3, 4 horas da manhã para acordar às 5. E eu fiquei nesse processo por 3, 4 anos, eu sofri muito. Cheguei a tomar até medicamento, já fui no médico, tudo bem orientado, tomei alguns medicamentos, mas eu não queria ficar a vida inteira tomando medicamento. Beleza, passou-se um tempo, eu troquei meu horário de trabalho, eu não aguentei mais, não suportei mais dormir 3 horas por noite. Nessa época eu pesava aí 76, 77 quilos e fazendo uma dieta hipercalórica, né? Dieta para ganhar peso, né? De preferência massa muscular, e treinando que nem louco, da maneira correta, né? Óbvio. Quando eu troquei essa minha rotina, né? Porque assim, uma vez que eu consegui dormir mais, agora eu consegui regular isso aí. Eu vou dormir lá por 11 horas, meia-noite, e acordo ali 6, 7 horas. Então, o mínimo que eu durmo agora é 6 horas. O que aconteceu que eu percebi em muito pouco tempo? Em menos de um mês e meio, 2, eu já consegui subir 4, 5 quilos de massa muscular, por incrível que pareça, e minha disposição melhorou muito, muito, muito mesmo. O que aconteceu aí?
Quando eu regulei o meu sono, quando eu me orientei para melhorar a minha saúde, minha qualidade do sono, o que aconteceu? Nesse tempo, eu recuperei a minha produção natural de GH, porque quando a gente dorme, GH é o hormônio do crescimento. Quando a gente dorme, é nesse período que mais é produzido o hormônio do crescimento. Então, tem tudo a ver, né? Se você quer crescer, você precisa do hormônio do crescimento. É necessário para você crescer as partes que você precisa do seu corpo que cresça. Então, a hipertrofia. Então, ele é muito necessário para isso. A testosterona, né? Ele ajudou a regular também, uma vez que eu melhorei meu sono, minha produção de testosterona subiu, né? A minha absorção de vitaminas, antigamente eu vivia doente, porque minha imunidade estava lá embaixo, e por esses fatores aí eu voltei ao peso que eu queria e estou muito mais disposto agora. Então eu tive que pegar eu como exemplo, no caso desse vídeo de hoje, dessa live. Então assim, e os meus, óbvio, né, que daí, uma vez que você tem tudo isso melhorado, o treino rende muito mais. Você consegue pegar mais carga, você coloca mais amplitude, porque, que nem eu sempre falo e fico batendo o martelo sempre, que a amplitude, na minha opinião, é um dos melhores intensificadores do teu treino, porque uma vez que você vai até o máximo ali da sua amplitude, você consegue fazer um número de microlesões muito maior. Então eu tinha medo de colocar muita amplitude, porque eu já sabia, né, o parte bom que eu tinha conhecimento, que se eu não estou com meus tendões, ligamentos, minha musculatura e articulação não tão bem regeneradas, eu não poderia colocar muita amplitude, porque eu tinha certeza que poderia ocorrer uma lesão, e uma lesão até grave. Aí eu segurava um pouco o pé, eu freava um pouco. Então, comecei a colocar mais amplitude, aumentei bastante a carga dos exercícios, que tem que pôr carga, galera. Mulherada que quer emagrecer, quer tonificar, não adianta ter medo, não adianta ter frescura. Tem que pegar peso, tem que sofrer, senão não alcança o objetivo, não alcança o resultado. Infelizmente é assim, ok? Então tem que levantar peso, ok? Então consegui aumentar a amplitude, aumentar a carga, respeitar mais o intervalo entre as séries, que é um grande modificador de intensidade. Eu consegui fazer uma periodização de treinos para mim mais intensa, uma vez que eu consegui me recuperar durante um sono com uma qualidade melhor. Então eu tive que pegar eu como exemplo para falar sobre isso aqui hoje, ok? Tem uma objeção aqui, muita gente costuma falar assim que se sente culpada quando se deixa de treinar para descansar. É aquilo que eu disse, se você está cansada de um dia de muito trabalho, de estresse, aí é uma coisa, eu acho que você tem que fazer um esforcinho e mesmo assim vai para academia ou vai treinar, seja qual for o seu treino, vai fazer seu exercício físico. Agora, se você está cansada porque não dormiu, não teve uma boa noite de sono, aí eu aconselho, vai para casa, descansa, no outro dia retoma, ok? Essa é a minha dica, ok? Não precisa se sentir culpada se você não conseguiu descansar nos últimos dias na questão do sono, não precisa se sentir culpada. Mas agora, se você está cansado do trabalho, estressada, mas teve uma boa noite de sono, aí sim, se você não treinar, pode se sentir culpada. Tem que fazer um esforcinho. Beleza? Vamos lá para a próxima. Onde as pessoas mais erram nisso? Então, descansar ou não descansar? Então, assim, o que eu mais vejo de erro quando a palavra é descanso? Ou a pessoa descansa demais, né? Para não falar preguiça, né? Então, a pessoa descansa muito, ou seja, ela vai 2, 3 vezes para academia e daí não vai mais. Não que ir 2, 3 vezes para academia seja um problema, mas tem pessoas que conseguem ir 6, 7 vezes e vão só 2, entendeu? É isso que eu estou falando. Então, a pessoa ou ela vai pouco ou ela descansa demais, ou a pessoa descansa de menos, ou seja, ela acha que quanto mais ela fizer em menos tempo, mais rápido vai chegar o resultado. E esse é o maior erro, porque o resultado não vem. Quando você tem pressa e você não descansa, o resultado não vem, você fica estagnado ali. O máximo que vai acontecer é você baixar o teu peso corporal, ok? Pode até ser que você fique magra, mas vai ficar uma magra flácida, porque você não vai conseguir ganhar massa muscular. Você não vai ter uma qualidade, entendeu? Então tem que tomar cuidado com esse fator. Então não pode descansar demais, mas também não pode ficar sem descansar, ok? Bom, por que o descanso ajuda na tua queima calórica? Por que você descansar vai ajudar você a queimar mais calorias, consequentemente queimar mais gordura, ok? Então, a gente sabe que tem centenas de estudos que provam que durante o sono você faz toda a regeneração muscular, regeneração de tendões, a parte fisiológica, você repõe vitaminas, teu ATP, enfim, durante o sono que o teu corpo fica
novo de novo, entre aspas, ok? Uma vez que isso acontece, você acordou, você tomou teu café ali, você vai treinar de uma maneira muito mais intensa. Você vai pro teu trabalho, você vai dar o melhor de si no seu trabalho. Você vai, qualquer coisa que você vai fazer de maneira melhor. Então, como consequência disso, você vai queimar mais caloria. Então, boa noite de sono, recuperou o corpo, recuperou os músculos, recuperou toda a parte fisiológica, parte mental que o cérebro precisa desligar, ele precisa ter esse reboot ali. Então, teve uma boa noite de sono, com certeza você vai queimar muito mais caloria no dia seguinte, no seu treino e no seu dia a dia, porque você rende mais. Você pega mais peso, você põe mais amplitude, você respeita o intervalo, o teu cardio, o que você não conseguia correr, você vai correr e por aí vai. Então, isso já é comprovado. Então, você ter uma boa noite de sono vai ajudar você a queimar muito mais gordura, ok? Tem mais um outro detalhe. Se você, no momento do descanso, quando você está descansando, o teu corpo está reparando todos os teus tecidos ali, né, toda a parte fisiológica, só que para ele reparar, ele precisa de energia. Então, é mais um ciclo ali, você precisa, uma mão lava a outra. Então, até durante o sono você está queimando muita caloria, ainda mais se você fez um treino intenso no dia anterior. Então, mais um ponto positivo para você tá revendo aí suas horas de sono aí e seus momentos de descanso, ok? Tá, como eu organizo? Como eu sei quando é melhor descansar ou treinar? Então, primeiro de tudo, se você tem uma boa qualidade de sono, já é o primeiro passo. O outro passo é você falar com teu personal, você fala com, seja personal presencial, ou seja academia com o instrutor, ou seja a tua assessoria online, enfim, fala com quem está te ajudando a preparar, para que ele monte um macrociclo, né, que vai definir os momentos em que você vai trabalhar de maneira mais intensa, de maneira menos intensa, em que momentos que você vai descansar, em que momentos que você não vai descansar. E isso eu estou falando da parte de treino, tá? Agora, na sua casa ali, você vai ter que tirar um tempinho para você descansar, para você dormir, pelo menos ali, no mínimo 5, 6 horas de sono, você tem que estar conseguindo, né? Para você ter um bom anabolismo, ou seja, você ter um bom ganho de massa muscular, né? E massa muscular é bom, porque quanto mais massa muscular, mais gordura você queima. Pensem sempre assim, ok? De quanto em quanto tempo eu preciso dar descanso para o meu corpo? Então, agora eu vou entrar no macrociclo ali, que eu mencionei agora no item acima. O que é um macrociclo? Para nós, né, educadores físicos, professores, a gente trabalha, quando se trata de treino, a gente trabalha com macrociclos ou mesociclos que está dentro dos macros. Eu vou explicar. Então, o macrociclo, eu pego um aluno que quer, então você mulher quer emagrecer, quer tonificar, quer ficar forte, enfim, seja qual for o teu objetivo. E você pode fazer 1 ano de aula comigo. Então, o que eu vou pegar? Nesse 1 ano, eu vou montar um macrociclo de treino para você. E cada mesociclo, ou seja, mesociclo você fraciona. Ele pode ser um mês de treino ou 2 meses de treino, enfim. O treino vai mudando de acordo com a evolução do aluno e de acordo com o que o corpo vai exigindo. Então, durante o ano, vai ter vários tipos de treinos diferentes com vários estímulos, entendeu? Então, o macrociclo é o completo e os mesociclos são a divisão dos treinos. Então, você vai ter treino de hipertrofia muscular, ou seja, treino para ganho de massa muscular. Você vai ter treino com o intuito que você aumente a sua capacidade cardiorrespiratória, que eu chamo de treino mais metabólico. Você vai ter um treino de força. Sim, treino de força, com bastante carga e pouca repetição. Por que você tem que fazer treino de força? É um período que você está tendo que se adaptar com maiores cargas para que quando você volte para a hipertrofia, você consiga levantar um pouco mais de peso. Como consequência, vai ganhar mais massa muscular, vai queimar mais gordura e por aí vai. Então assim, e depois tem o treino regenerativo, que é muito importante. Tem muita gente que não coloca treino regenerativo para o seu aluno e o aluno fica o ano inteiro descendo a lenha e não tem aquele treino regenerativo. Ou seja, o treino regenerativo é um treino mais leve que visa fazer com que a musculatura do seu aluno se renove, né, sem perder aquele estímulo de hipertrofia, mas é um treino mais leve, né, com uma carga em torno de 40%, 50% da carga máxima, com menos séries, menos repetições. É um treino mais curto, um treino com o intuito de que o teu corpo se recupere, ok? Então, esse treino tem que ter. Então, esse é o macrociclo, ok? Então, respondendo a pergunta de quanto em quanto tempo eu preciso para dar descanso no meu corpo. Então,
só um macrociclo que vai dizer isso daí. Então você tem que falar com um bom profissional, um bom professor, para que ele monte isso daí. Aí você pergunta para ele, beleza, então eu vou fazer tantos meses ou dias de tal treino, e quando que é meu regenerativo? O treino regenerativo, ele é muito importante, porque é nele que você se recupera, né? E você deixa a tua musculatura, o teu corpo preparado para entrar de novo no próximo ciclo. Daí entra treino de hipertrofia, treino com foco de emagrecimento, treino com foco de força, treino com foco de resistência cardiorrespiratória e por aí vai, seja qual for o teu objetivo. Mas é importantíssimo que quando você fale com o teu personal, você sente com ele e fale para ele deixar bem claro como que funciona isso aí. Porque se você não fizer dessa maneira, você vai demorar muito para alcançar o teu resultado, ok? Existe alguma exceção quando descansar não é bom para a queima de gordura? Então, assim, aquilo que eu falei, se descansar demais, né? Se você vê, não é 8 ou 80, funciona assim, você tem que ter um mínimo de descanso, então você tem que ter o teu sono de boa qualidade, então você tem que dormir, você tem que se dar o respeito, só que você também não pode se acomodar, você não pode ficar na zona de conforto, você tem que levantar, fazer suas coisas, chegou a tua hora de treinar, você vai treinar, quantas vezes você puder por semana, entendeu? Então, o descanso, quando eu falo descanso, aqui eu estou falando do descanso do sono, o tempo que você deixa o teu corpo se recuperar. Agora, se você teve um dia cansado, muito estresse, alguma coisa, e acha que não pode ir para academia por causa disso, aí eu já acho um erro. Eu acho que você tem que fazer um esforço e tem que ir para academia, porque você não está desgastado fisiologicamente, anatomicamente, entendeu? Você está desgastado um pouquinho ali mentalmente. Chegou na academia, já desestressa, você deixa tudo lá, entendeu? Ainda você sai da vantagem que queimou bastante caloria e deu estímulo para ganhar massa muscular e perder gordura, ok? Então, assim, a exceção que eu digo é, se você está cansado de ter vários dias de sono ruim, aí é melhor você nem ir para academia, ok? E nesse caso ele impacta, né? Porque se você não consegue ter um bom descanso, no dia seguinte você não vai acordar bem, você não vai conseguir dar o melhor de si. Um treino que era para você gastar 1000 calorias, você vai gastar 300, porque você não vai ter energia para treinar. Então, nesse caso, eu aconselho que nem vá treinar e descanse, ok? Então, por hoje, nós falamos sobre a importância, né, do descanso entre os treinos para queima de gordura. Então, descansar é muito importante, galera. Uma mulherada que quer emagrecer, quer tonificar, tem que descansar também. Não adianta querer atropelar todo mundo e treinar demais e descansar de menos. Tem que fazer o que foi proposto. Fale com o teu personal, com o teu professor e faça o que for proposto. Chegou a hora de dormir? Tem que dormir. Não treine demais e não descanse demais também. Ok? Então, o nosso episódio de hoje foi sobre isso, sobre a importância do descanso na queima de gordura. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até a próxima. Ok?